Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Martucelli e vocês estão no canal Forjicultura e Pastagens. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante: como aumentar a taxa de lotação. Aguarde aí! E aí pessoal, voltamos de novo aqui no nosso vídeo do canal Forjicultura e Pastagens. Então, eu fiz um videozinho aí sobre como calcular a taxa de lotação. Vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o link para esse vídeo, para quem ainda não assistiu esse nosso vídeo sobre como calcular a taxa de lotação, tá? Depois que eu publiquei esse vídeo, eu recebi muita gente me perguntando assim: professora, como que eu faço para aumentar a minha taxa de lotação? Essa pergunta apareceu várias vezes, aparece sempre no Instagram, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, porque o aumento da taxa de lotação não quer dizer eficiência no processo de produção a pasto, tá, pessoal? Que isso fique muito claro para vocês. Porque, por exemplo, eu tenho uma área em que eu tenho uma taxa de lotação de 1,6 unidade animal por hectare, por exemplo, tá? E aí, de repente, eu viro e compro mais animal e aumenta a minha taxa de lotação. Essa minha taxa de lotação passa para 3,5 unidade animal por hectare. Mas o que eu preciso saber é se você tem forragem disponível para acompanhar esse aumento da taxa de lotação. Porque a taxa de lotação, ela é dada em unidade animal por hectare, sendo uma unidade animal, um animal com 450 kg de peso corporal, tá? Então, quantos animais de 450 kg eu consigo colocar em um hectare, tá? Então, simplesmente aumentar a taxa de lotação colocando mais animais no meu pasto não significa dizer que eu estou sendo eficiente no processo, sabe por quê? Porque eu preciso saber o quanto de comida tem no meu pasto para esses animais. Eu preciso saber a capacidade de suporte. Tá? Então, a capacidade de suporte é a quantidade de animal, tá, que o meu pasto tolera sem que ele se degrade. Então, aumentar a taxa de lotação por aumentar não quer dizer que você está sendo eficiente no processo, porque a sua taxa de lotação tem que acompanhar a sua oferta de forragem. Tá? Então, para eu saber se eu estou respeitando a capacidade de suporte do meu pasto, eu preciso fazer conta de demanda, né, e de oferta. Então, qual é o consumo do meu animal? Quantos quilos cada um dos meus animais vão estar consumindo? Qual é a produção da minha forragem? E aí, depois que eu faço essa conta, em que eu faço uma relação, né, entre a demanda e a oferta, que eu vou saber se eu estou respeitando ou não a capacidade de suporte. Se eu tenho, né, uma demanda, né, uma necessidade de forragem, tá, maior do que a minha oferta, significa dizer que eu não estou respeitando a capacidade de suporte do meu pasto. E que provavelmente, ao longo do tempo, meu pasto vai caminhar para a degradação. Por outro lado, se eu tenho uma demanda, tá, que seja baixa e uma oferta alta, eu vou ter situações de subpastejo. Então vai ser um pasto muito difícil de eu controlar, tá, a estrutura dele, ele vai ter muito alongamento de como, vai ficar um pasto muito desuniforme. Esse tipo de coisa eu controlo com a taxa de lotação. Então, se eu tenho uma taxa de lotação muito elevada, ou seja, se eu estou colocando uma alta pressão de pastejo no meu pasto, tá, a ideia é que esse pasto vai se degradando ao longo do tempo. É isso que vai acontecer, tá certo? Em contrapartida, a situação de subpastejo, ela também não é uma situação muito cômoda, tá? Então, eu preciso aumentar o número de animais. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Em lotação contínua, tá, em que não há rotação dos piquetes, para todas as plantas forrageiras que a gente utiliza, desculpa, para todas não, mas para a maioria esmagadora, nós já temos estabelecidas as alturas de manejo, tá? A gente já tem umas alturas bem estabelecidas, tá? Então, vamos fazer a seguinte exposição, vamos trabalhar aqui com essa forrageira que a gente tem aqui, o Tifton, tá? Que está aqui nesse piquete, ele está um pouco contaminado, tem um pouco de braquiária também, mas aqui ainda predomina o Tifton. Então, se a gente vai trabalhando com lotação contínua, a gente tem que manter a altura desse pasto em torno de 30 centímetros, 20 a 30 centímetros de altura, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar a minha taxa de lotação para manter essa altura. Se eu perceber que essa altura está baixando demais, significa dizer que eu estou aumentando muito a pressão de pastejo e não vou ter massa de forragem suficiente para alimentar meus animais. Então, eu tiro o animal. Se eu perceber que está ficando muito alto, eu tenho pouca boca. Então, eu tenho que aumentar a minha taxa de lotação, tá? Vamos pensar, então, agora num pastejo rotacionado, né, em que a gente vai fazer a troca dos piquetes. Então, eu tenho que manter uma altura de entrada e uma altura de saída. Então, para eu manter um período de ocupação fixo, né, eu quero deixar só um dia, eu preciso levar, por exemplo, vamos fazer a suposição aqui do capim mombaça, de 90 centímetros para 45.
É a taxa de lotação que vai determinar o tempo em que eu vou abaixar de 90 para 45 centímetros. Se eu estiver demorando muito, eu tenho que aumentar essa taxa de lotação. Se esse tempo estiver muito, esticado, se eu ficar lá 2, 3 dias, eu tenho que aumentar a taxa de lotação, tá certo? Então, a taxa de lotação por si só, ela não é um índice zootécnico que vai falar a eficiência do meu processo, tá? Eu preciso saber se eu estou respeitando a capacidade de suporte do meu pasto. Então, para aumentar a taxa de lotação, eu preciso aumentar a capacidade de suporte do meu pasto. Como que eu vou fazer isso? Manejo e adubação, tá certo? Então, eu preciso aumentar essa capacidade que meu pasto tem em receber um número maior de animais, porque eu quero aumentar a minha taxa de lotação. Então, a adubação nitrogenada, ela é imprescindível para a gente aumentar a nossa taxa de lotação. Por isso que muitas pessoas às vezes falam que adubar com nitrogênio não adianta. Fala, professor, eu adubei com nitrogênio e minhas vacas ficaram produzindo a mesma coisa. Só que quando você dá um aporte nitrogenado para o seu pasto, a tendência é que tenha um maior acúmulo de forragem, tá? A tendência é que tenha uma maior deposição de planta. Então você tem que, junto com isso, aumentar a sua taxa de lotação para aproveitar esse material todo que foi gerado pela adubação nitrogenada. Até porque o resultado da adubação nitrogenada ele é muito rápido. Então você faz uma adubação nitrogenada e logo você percebe os resultados de aumento de produção de massa. Então quase logo você tem que aumentar a taxa de lotação. Então o adubo nitrogenado ele é extremamente importante para poder aumentar a sua capacidade de suporte. Mas é claro que aqui eu estou falando que o solo está corrigido, que a gente fez adubação fosfatada, que não está faltando nenhum outro nutriente. O nitrogênio, então, ele vai servir como um estimulador, um propulsor do desenvolvimento dessa forrageira para que você possa, então, aumentar a sua taxa de lotação, tá? Então, você só aumenta a taxa de lotação se você tiver condição de ter comida para alimentar esses animais que estão entrando para acrescentar na sua taxa de lotação, tá? Então, o recado de hoje era justamente esse. Não pensem, tá, pessoal, que o aumento na taxa de lotação vai dizer que você está sendo ou não eficiente no processo, porque não adianta aumentar a taxa de lotação se você não estiver respeitando a capacidade de suporte do seu pasto. Altas taxas de lotação, tá certo? Em pastos que eu não tenho disponibilidade de forragem vão levar meu pasto à degradação, porque o consumo vai ser muito alto, a pressão de pastejo vai ser muito alta e esses animais depois com o tempo vão começar a perder peso porque não tem disponibilidade de forragem suficiente, tá? Em contrapartida, trabalhar com uma taxa de lotação muito baixa e forragem sobrando, tá? Não é uma estratégia adequada. Lembre-se que o seu dinheiro é capim. Então, deixar a forragem sobrando é a mesma coisa de que você está rasgando dinheiro. Então, tem que consumir e converter isso. Nessa conversão é como se estivesse colocando seu dinheiro no banco, tá? Então, deixa ele rendendo. Não adianta você ter adubação nitrogenada, gastar com adubo nitrogenado e roçar. Não adianta você gastar com adubo nitrogenado e não ter boca de boi para botar isso lá para dentro. Tá? Então, quando você aduba, seja com potássio, seja com nitrogênio ou a combinação dos dois, tá? A tendência é que você tenha que aumentar a sua capacidade de suporte, tá? A não ser que você esteja numa área que está já muito degradada e que a adubação vai servir para fazer o ajuste da oferta e da demanda, tá? Então, lembre-se que o importante é você fazer ajuste de oferta de forragem e demanda de forragem. A produção do meu pasto é suficiente para alimentar esses animais com essa taxa de lotação? Sim ou não, tá? E a partir disso você faz esse ajuste de retirada ou colocação de animais no seu pasto. Então, aumentar a taxa de lotação só por aumentar não quer dizer que você está sendo eficiente no seu processo. Você tem que aumentar a taxa de lotação para que ela acompanhe uma oferta de forragem que você está oferecendo, tá bom, pessoal? Esse era o nosso recado. Então eu peço que vocês nos sigam em todas as nossas redes sociais, tá? A gente tem aqui esse canal do YouTube, mas a gente também tem o Instagram, nós temos um canal no Telegram, tá? A gente tem o podcast Forragicultura e Pastagem, que semanalmente tem novos episódios lá para vocês. Temos o Twitter, a descrição de todas as nossas redes sociais está aqui embaixo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, fiquem com Deus.